Havia algo diferente no ar naquela semana em Jerusalém. A cidade estava cheia. Peregrinos chegavam de todas as direções para celebrar a Páscoa judaica, a festa que lembrava a libertação do povo de Deus do Egito. As ruas estreitas e empoeiradas transbordavam de vida, de comércio, de esperança. Mas entre toda aquela movimentação, um homem caminhava com um peso invisível sobre os ombros. Seu nome era Jesus de Nazaré. Ele sabia, porque ele mesmo havia dito aos seus discípulos, que estava prestes a ser entregue, julgado e morto. Cada passo que dava era consciente. Cada olhar que lançava sobre a cidade era o olhar de alguém que ama profundamente o que vê. E mesmo assim, ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. Esta é a história da Páscoa, não a história de coelhos e ovos de chocolate. Esta é a história de um amor que atravessou a morte. Era noite de quinta-feira. Jesus reuniu seus 12 discípulos em um aposento alto, um salão preparado especialmente para aquela refeição. Era a Páscoa judaica, o Seder. Todos se sentaram juntos ao redor da mesa, mas aquela não era uma refeição comum. Jesus pegou o pão, partiu-o e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim." Em seguida, pegou o cálice de vinho e declarou: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês." Os discípulos não compreendiam completamente o que estava acontecendo. Havia uma solenidade estranha naquela noite. Jesus também disse algo que os perturbou. Um deles o trairia. Os olhos se cruzaram, os corações se apertaram. Judas Iscariotes, um dos 12, levantou-se discretamente e saiu para a escuridão da noite. O plano estava em movimento. A última ceia foi o momento em que Jesus transformou uma refeição em sacramento. Ele não estava apenas comendo com amigos, estava instituindo um memorial eterno. Toda vez que cristãos partilham o pão e o vinho, estão olhando para aquela noite e dizendo: lembramos, acreditamos, esperamos o seu rebento. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsêmani, um lugar de oliveiras antigas, às margens do Vale do Cedron. Era um lugar onde Jesus costumava orar, mas naquela noite, a oração foi diferente de tudo que qualquer ser humano já havia vivido. Jesus pediu que seus discípulos ficassem acordados e orassem, mas, exaustos, eles dormiram. E Jesus, um pouco mais adiante, caiu com o rosto em terra e orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." A Bíblia registra que o suor de Jesus era como gotas de sangue caindo no chão. Médicos reconhecem esse fenômeno como hematidroses, uma condição real causada por estresse extremo em que os capilares se rompem e o sangue mistura-se ao suor. Jesus não estava apenas triste, ele estava carregando o peso de toda a maldade humana que estava prestes a recair sobre si. E ainda assim, ele disse: "Não a minha vontade, mas a tua." Nessas palavras está a essência da obediência perfeita. O Filho de Deus, com plena consciência do que sofreria, escolheu continuar por amor a você, por amor a mim. O silêncio do jardim foi quebrado por uma multidão armada com espadas e lanças. À frente deles caminhava Judas Iscariotes. Ele havia combinado com os chefes dos sacerdotes uma senha. Aquele a quem ele beijasse seria Jesus. E assim, com um gesto de falsa afeição, Judas se aproximou e disse: "Mestre", e o beijou. Jesus respondeu com serenidade desconcertante: "Amigo, para que vieste?" E então, voltando-se para a multidão: "A quem procurais?" "A Jesus de Nazaré", responderam. E ele disse simplesmente: "Eu sou." E eles recuaram e caíram por terra. Pedro, impulsivo e apavorado, sacou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus a curou, seu último milagre antes da cruz, e repreendeu Pedro: "Guarda a tua espada. Aquele que vive pela espada morrerá." Jesus foi preso, os discípulos fugiram, e o silêncio da noite voltou, pesado, carregado de traição e medo. Jesus foi levado primeiro diante do sumo sacerdote Caifás, depois ao Sinédrio, o conselho religioso judaico. Lá, testemunhas falsas se levantaram contra ele. Quando perguntado se era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu: "Tu o disseste." Para os líderes religiosos, isso era blasfêmia. A sentença de morte estava decidida. Mas como não tinham poder de executar ninguém sobre a lei romana, eles o levaram ao prefeito romano, Pôncio Pilatos.
Pilatos interrogou Jesus e declarou publicamente: "Não acho culpa alguma neste homem." E mesmo assim, temendo a revolta da multidão que gritava: "Crucifica-o, crucifica-o", ele cedeu. Pilatos ordenou que Jesus fosse açoitado, um castigo brutal, onde chicotes de couro com fragmentos de metal e osso rasgavam a pele das costas até os ossos. Em seguida, soldados torceram espinhos em forma de coroa e a colocaram em sua cabeça. Vestiram-no de púrpura, em tom de escárnio: "Salve, Rei dos Judeus", e batiam nele. Ao apresentar Jesus à multidão naquele estado, Pilatos ainda tentou: "Eis o homem", mas o povo insistiu, e Pilatos, lavando as mãos, entregou Jesus para ser crucificado. A injustiça mais absoluta da história estava consumada. A cruz era pesada. Feita de madeira bruta, ela provavelmente pesava entre 50 e 70 quilos. Jesus, já exausto pelo sofrimento da noite anterior, pelos açoites e pela privação do sono, começou a carregar aquele madeiro pelas ruas de Jerusalém até o Monte Calvário, também chamado de Gólgota, lugar da caveira. Em algum momento, seus joelhos cederam. Os soldados então forçaram um homem da multidão, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. Mulheres lamentavam e choravam ao longo do caminho. Jesus, mesmo naquele estado, voltou-se para elas e disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas." Havia dignidade no meio da dor. Havia amor no meio do ódio. Havia propósito no meio do caos. Cada passo de Jesus em direção ao Calvário era um passo em direção à redenção do mundo.